Boa noite, irmãos. Levítico 24. Versos 5 a 9. Levítico, capítulo 24, os versos 5 a 9. Deixa eu pegar minha aguinha. Levítico 24, 5, 9 diz assim: Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão o porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque é coisa santíssima para eles das ofertas queimadas ao Senhor, como direito perpétuo. Oremos. Mais uma vez, ó Pai, antes de clamarmos por nós, lembramos dos nossos irmãos que por enfermidade não estão conosco, que carecem do Teu auxílio, que precisam do alívio em seus corpos. Mencionamos Alberto, mencionamos Pastor Marcos, Senhor, lembramos da Vilma também, que está à espera de uma cirurgia. Outros que são atacados com dores sistêmicas, como a Valéria, lembramos da Elisa, Senhor. Todos estes que todo dia são visitados por dores no corpo, que o Senhor dê misericórdia, graça e o alívio necessário em seus corpos. Nossa alma precisa de Ti e aqui clamamos que o Senhor nos alimente, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Olha, se eu falar, certeza que você vai lembrar. Lembra quando a sua avó, se você teve a oportunidade de crescer com ela, a mãe conta, mas a avó parece que é especial. Sentia aquele cheirinho de pão novo. Chegava em casa, visitava a vovó. Quando não era pão, era bolo. Mas o cheirinho de pão recém-saído do forno, não sei quem tinha hábito de fazer pão, né? Poucas experiências cotidianas despertam tantas memórias e sentimentos quanto o cheiro de pão assado no forno. Lembro que no seminário nós fazíamos pão. Todos os rapazes, todas as moças, quando era semana de cozinha, todo mundo tinha a experiência de ir lá, virar 20 quilos de farinha, amassar às 6 horas da manhã, deixar levedar até meio-dia. Quando dava 1h30, todo mundo passando no cilindro, e quando dava 4 horas da tarde, colocava para assar, e quando dava 7, 8 horas da noite, chegava lá para tirar do forno. Era um trabalho de um dia inteiro. É um aroma que atravessa gerações e culturas, quase sempre associado a um lar cheio, momentos de partilha, as mãos cuidadosas que se dedicaram a preparar algo com amor, né? Então, isso daí nos desperta muitas lembranças. Para muitos de nós, esse cheiro também evoca a lembrança da mãe, da avó, ou de manhãs em família ao redor da mesa. Não apenas o cheiro do alimento, mas é o cheiro de presença, de cuidado e de alguém que se lembrou de nós. Tem outra coisa que está associado ao cheiro do pão. Quando nos sentamos à mesa, mesmo sem dizer uma palavra, há uma linguagem afetiva acontecendo, que é a segunda questão, que talvez aqui você vá lembrar. Você lembra qual era o seu lugar na mesa em casa? Qual era o lugar do seu pai, da sua mãe? Chegava, ninguém senta aqui, já era bem distribuído. É igual na igreja também, já tem uns lugares cativos, né? Em muitas casas, cada pessoa tem o seu lugar.
O pai senta ali, a mãe senta lá, os filhos em seus cantos, e mesmo quando a casa está cheia, os olhos buscam aquele espaço reservado, onde a pessoa fala o quê? Aqui é o meu lugar. É um gesto simples, mas cheio de significado. Ter um lugar à mesa é saber que você pertence àquele lugar, que você não foi esquecido, que você é esperado. É um símbolo silencioso, mas poderoso de comunhão. Por quê? Porque no tabernáculo havia a mesa dos pães. Havia a mesa dos pães. Leve essa imagem para o tabernáculo agora. O lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Lá dentro, no lugar santo, diante do véu que separava o Santíssimo, e aqui do lado direito, havia uma mesa de madeira de acácia revestida de ouro puro. Revestida de ouro puro. E essa mesa ela tinha algumas argolas que os coatitas tinham que passar um bastão de ouro e carregá-la toda vez que o tabernáculo se movia. Toda vez. Saía a arca, e o outro item que sairia após a arca sempre era a mesa dos pães. Sempre era a mesa dos pães. E sobre essa mesa, Deus ordenou que 12 pães fossem colocados toda semana. Toda semana tinha uma fornada de 12 pães que deveriam estar naquela mesa, renovados todo sábado, sem falta, religiosamente. Tinham que estar lá. Cada pão representava o quê? Uma tribo da nação de Israel. Era como se o Senhor preparasse uma mesa no santuário e dissesse: cada um do meu povo tem lugar diante de mim. Por isso que eu falei que em casa cada um tem o seu lugar e Deus preparou um lugar. Um pão para cada tribo, um lugar para cada filho, um lembrete constante de que Deus sustentava o seu povo e de que nenhum dos seus era esquecido diante da sua presença. Então, quando nós entrarmos no texto, nós vamos, como sempre temos feito nesses detalhes mais históricos, uma abordagem histórica, como é que o israelita via aquilo e o que isso significa para nós hoje. Olha, irmãos, não era apenas uma tradição de ritual. Vamos fazer por fazer. Era um gesto de aliança. Quando eles traziam os pães, quando eles arrumavam a mesa, quando eles faziam as fileiras de 6 pães e 6 pães, todo santo sábado eles estavam afirmando o quê? Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos um compromisso com Deus. Era um culto vivo. Era como se o próprio Deus dissesse: tragam o pão, tragam a memória, tragam o povo todo à minha mesa, eu os recebo, eu os sustento e eu estou no meio de vocês. Lembra? O azeite puro e o pão era trazido logo após, é lembrado disso logo após a última festa da colheita, dizendo o seguinte: olha, vocês só não vão adorar em tempos especiais, é para adorar todo dia. Então, o azeite chega todo dia e o pão toda semana. Vocês precisam produzir isso. E hoje, esse texto nos convida a voltarmos a essa mesa, a redescobrir o que Deus prepara, um lugar para nós, que nos alimenta com fidelidade e que nos chama à comunhão constante com Ele. Cada pão diante do Senhor anunciava silenciosamente o que hoje nós celebramos na ceia. Há um lugar à mesa e Cristo é quem nos serve. Não é ousadia e nem petulância dizermos que Cristo é quem nos serve. Ele é chamado do que em Isaías 42? O servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É com esse olhar que nós vamos nos aproximar de Levítico 24, do 5 ao 9, um texto que mesmo antigo continua nos convidando à mesa da comunhão com Deus. Então vamos primeiro à abordagem histórica. Tá? Você e eu não somos israelitas e nós precisamos saber desses detalhes para entender o significado
que há por trás disso. O pão da presença. Por que da presença? Porque era o pão que estava diante da presença de Deus. Havia apenas um véu que separava a arca da aliança, a presença de Deus, a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Aquilo estava diante da presença de Deus. Por isso é chamado de pão da presença. Primeiro é uma ordem divina e o preparo do pão, versículo 5. Olha, tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será 2 dízimas de efa. Vamos saber o que é isso. A flor de farinha, lembra quando nós falamos do segundo sacrifício em Levítico 2, que era a oferta de manjares e fazer bolo com flor de farinha? Era a melhor farinha, a melhor qualidade de farinha. Hoje se procura o melhor café, o melhor vinho, o melhor arroz, tem aquela carne japonesa lá, o waigo, não sei lá o nome, que custa caro. Todo mundo quer experimentar pelo menos uma vez na vida algo do melhor. Para Deus, o melhor tinha que estar lá sempre. Para Deus, o melhor tinha que estar lá sempre. A flor de farinha indica a parte mais fina e pura da moagem do trigo, representando o melhor da produção agrícola israelita. Assim como o azeite puro para o candelabro, que a gente viu semana passada, o pão deveria ser de qualidade excelente. Sei que nós estamos acostumados com esses pães aqui, o pão da cufra, que às vezes está tostadinho, às vezes ele está semicru, às vezes ele está cru, às vezes ele está sem cor, né? E aí, quando você acha aquele pão crocante, cheio, com a casca toda rachadinha, tem gente que gosta do pão liso, né? Mas ali não. O padeiro tinha que ser um exímio padeiro. Fique imaginando a hora que os levitas iam amassar a farinha, pôr para cozer, ficar observando, esse não vai, esse vai. Esse não pode, mas esse tá bom. Cada pão, aqui traduzindo para as nossas medidas, cada pão era feito com 2,5 kg de farinha de trigo pura. Cada pão. Às vezes 2,5 kg faz uma fornada, né? Mas cada pão. O que resultava em pães grandes e pesados, demonstrando generosidade e reverência. Não era um símbolo pequeno, mas era uma oferta robusta e visível diante do Senhor. Saber quanto que pesava depois esse pão, né? Feito com 2,5 kg de farinha, mas era muita farinha para um pão. Muita farinha para o pão. Lembrando, água e farinha. Não tinha fermento. E o preparo dos pães era feito pelos levitas, especialmente os coatitas. Era um serviço regular, não era improvisado, e mostrando a estrutura da adoração como uma liturgia constante. Toda sexta-feira chegava lá, a hora de fazer o pão. Bora. Não só a qualidade dos pães, mas como eles estavam na mesa. O texto diz no versículo 6, e porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Os pães organizados em 2 fileiras de 6 sobre uma mesa que media 90 por 45 e era revestida de ouro. Quando nós estudamos o tabernáculo lá atrás, nós chegamos à conclusão de que a madeira representa a humanidade de Jesus e o ouro a divindade, né? A humanidade revestida pela divindade do Senhor. Joséfos aqui sugere que estes pães ficavam empilhados em 2 colunas, dado o espaço bem limitado. E a mesa ficava no lugar santo, à direita ao entrar no tabernáculo, então você entrou nesse lado, melhor dizendo, diante do véu que separava o santo do santíssimo. Era um espaço sagrado de mediação. Era um espaço sagrado. Mas ainda distante da presença plena de Deus. E a disposição simétrica, ou seja, milimétrica, dos pães reforçavam a ordem litúrgica do culto israelita. Era metódico, sistemático, repetitivo, mas tinha que ser feito daquela forma. E não é assim conosco, irmãos? Quando você quer aprender algo, você repete de qualquer jeito ou você repete da mesma forma sempre?
Não é assim? Quando estávamos para tirar a nossa habilitação de motorista, ia lá, vamos fazer baliza. Sempre a mesma, vamos dizer assim, a mesma rotina. Vai andar de bicicleta? Mesma rotina. Tenho que memorizar um texto. O que nós fazemos? Vamos repetir o texto. A mesma coisa. O que Deus estava fazendo aqui. Nada era aleatório. O simbolismo visual também ensinava sobre a perfeição e a completude da aliança. Terceiro, nós temos os pães, nós temos como eles eram arrumados, e o versículo 7 diz assim: sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como memorial, oferta queimada ao Senhor. O incenso, né, nós temos o altar de incenso bem no meio. E ali, da brasa que saía do altar lá de fora, pegavam uma brasa grande e colocava, vamos dizer assim, nas outras brasas para manter acesa. Esse fogo e o fogo de fora não poderia se apagar nunca. Tinha que sempre estar queimando. O incenso puro era colocado junto aos pães como um memorial. E a expressão que remete à lembrança diante de Deus. Quando o incenso era queimado, é como se ele simbolicamente levasse a memória do povo até Deus. Por exemplo, lá em Apocalipse, nós vamos ver mais tarde, que são o incenso dentro do Apocalipse. O que é o incenso dentro? As orações dos santos que sobem. A fumaça subindo é uma ideia de que aquilo está indo até Deus. Diferente das ofertas de cereal, o pão aqui não era queimado. Lembra lá no Levítico 2? Põe sobre o altar e queima tudo. Põe o bolo e queima. Derruba, faz a libação, derruba o líquido e deixa ele evaporar. Esse daqui não. Esse não era queimado. Em vez disso, o incenso era queimado em lugar representando esse aspecto sacrificial. O pão era reservado aos sacerdotes, sinal da comunhão sustentada pela mediação levítica. Depois nós temos uma mudança nisso tudo. Quarto item, então vamos recapitular. Pães grandes, pesados. Imagina que pães bonitos. Imagina o cheiro daquilo entrando ali pelo tabernáculo, junto com o cheiro da gordura, o cheiro da carne. Nós temos uma mesa de ouro e a disposição dos pães. Nós temos o incenso que era colocado, então era um cheiro bom também, um incenso aromático, e também havia a renovação semanal e o pacto perpétuo. E isso daqui é muito importante. Olha o versículo 8. Em cada sábado, Arão o porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Os pães eram trocados a cada sábado. Tem uma outra coisa que é dito que é renovado todo dia. Quem lembra? Se eu falar o livro, você vai acertar na hora. É no Velho Testamento. De um profeta que chorava muito. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso indicava um ciclo sagrado semanal de renovação diante de Deus. Um culto regular que se entrelaçava com o ritmo do povo. Não era um evento extraordinário. Era algo comum, cotidiano. Todo final de semana eles estavam lá fazendo aquilo e sendo lembrados. Olha, essa semana vocês precisam viver de acordo com o que vocês afirmaram aqui. E essa prática era chamada de aliança perpétua. Por exemplo, como a circuncisão, como o sábado. E isso reforça que Deus queria ser lembrado continuamente pelo seu povo. E também lembra-se continuamente deles. E por último, essa repetição semanal mostrava que a adoração exigia constância e fidelidade. Era uma coisa que sempre eles precisavam estar lá. Cada sábado era uma reafirmação desse compromisso.
Não é basicamente o que nós fazemos todo domingo? Todo domingo nós vamos, mas vamos pensar na imagem maior. Nós estamos aqui porque temos uma aliança com Jesus. Nós estamos aqui porque confessamos participar da nova aliança. Ainda que nós não verbalizemos isso, ainda que esse assunto muitas vezes nem venha à tona, mas espero que a partir de hoje nós tenhamos isso muito forte na nossa mente. Nós estamos aqui relembrando e reafirmando, nós temos um compromisso com Deus. Nós temos uma responsabilidade com Deus. Cada sábado era uma reafirmação do pacto, mesmo sem palavras. Era o culto ensinando perseverança. E por último, os sacerdotes. Só eles podiam comer. Nós temos um único episódio em que um que não era sacerdote comeu. Vamos testar o conhecimento aí de Velho Testamento. Davi e seus homens fugindo de Saul com o sacerdote Aimeleque. E aí o sacerdote vem, vê Davi, fica preocupado lá em 1 Samuel. Né? Por que você está sozinho? Davi dá uma miguelada, né? Ele fala que o rei mandou, mas ele tinha acabado de falar com Jonatas, e ele vai depois para a cidade dos filisteus, e é o período que ele se finge de louco. Ele deixa a barba crescer, ele deixa a baba escorrer pelo canto da boca, mas ele passa nesse sacerdote e ele leva com ele, sabe o quê? A espada de Golias. Ele estava sem arma nenhuma. Falou, tem alguma coisa aí para comer? O sacerdote diz, olha, não tenho nada. Só tenho os pães que nós trocamos do último turno. Então trocaram os pães novos, colocaram os pães novos, e aqueles pães velhos são tirados, e eles eram colocados de canto, e o sacerdote diz, tem esses pães. Mas ele ia dizer não para Davi ali? Davi fala, dá-mo-nos. E o sacerdote diz, olha, só se os seus homens estiverem puros cerimonialmente. Davi fala, olha, eles estão puríssimos. Estou parafraseando aqui, mas a ênfase é essa. E ali ele come. Depois Jesus usa isso para falar dele e dos discípulos comendo no dia do sábado, fazendo alguma coisa, e falando, olha, eu sou maior do que Davi. Mas só os sacerdotes podiam comer. Era uma coisa reservada a eles. Pertencerá a Arão e seus filhos, os quais comerão no lugar santo. Todo mundo tinha que entrar lá naquele espaço reservado e comer na presença de Deus. Comer na presença de Deus. Quando nós estamos sozinhos, às vezes nós comemos de qualquer jeito, mas quando você está na frente das pessoas, a gente tem pose. Né? Imagina na presença de Deus. Mas nós estamos na presença de Deus, irmãos. Mesmo sem ninguém perto de nós em casa. Nós comemos na presença de Deus. Nós bebemos na presença de Deus. O pão não era jogado fora. Tampouco repartido com o povo em geral, era reservado aos sacerdotes e somente no lugar santo, que reforça a ideia de que o culto exige pureza, separação e reverência. 3 aplicações bem rápidas desse primeiro pensamento sobre a abordagem histórica. Primeiro, o pão da presença era um testemunho semanal de que Deus sustentava Israel com fidelidade. Lembra na oração sacerdotal? Na oração sacerdotal, não, a oração que Jesus ensina aos discípulos, o pão nosso de cada dia. Para quem que é pedido? Para Deus. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje. E que a presença de Deus exige reverência, constância e pureza. Mesmo numa atitude tão simples que é comer. Que é se alimentar. Uma outra questão. Toda essa estrutura, por exemplo, preparo, a disposição, o incenso, a renovação, o consumo, isso nos ensina que o culto não nasce da nossa criatividade, como é feito hoje. Né? Tem um monte de banzé em nome de Deus. Mas nasce da palavra de Deus que ordena, orienta e santifica. E uma terceira aplicação. Deus não apenas recebia o pão, ele se comprometia com o povo a manter viva a aliança semana após semana. Então, qual é o segundo ponto que nós temos aqui? Quando nós olhamos para essa cerimônia com os olhos do Antigo Testamento, vemos ordem, santidade e aliança. É o Washington que chegou aí.
Mas quando olhamos isso à luz da nova aliança, descobrimos que aquele pão sobre a mesa apontava para alguém maior que aquele próprio pão. O próprio Cristo, o verdadeiro alimento que desce do céu para nos dar vida, comunhão e salvação eterna. Nós vimos a abordagem histórica, agora nós vamos pensar na abordagem teológica. Tem um momento em João 5, para João 6 especificamente, o povo comeu pão, Jesus pega um barquinho e vai para um outro canto. O povo chega e fala, cadê Jesus? E aí, como é que chama um coletivo de barcos, de navios, eu esqueci o nome. Uma frota, obrigado. De barquinho, sai de um lado para o outro. Jesus, quando chegastes aqui, o que Jesus fala para ele? Vocês não estão atrás de mim porque vistes sinais. Vocês não estão atrás de mim porque os sinais, vocês entenderam que mostram que eu sou o Messias prometido. Não, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e vos fartastes e vocês querem isso de novo. E aí um engraçadinho lá do meio da multidão diz, mas Moisés nos deu pão do céu. Jesus corrigiu, não foi Moisés, foi o meu Pai que vos deu o pão. E aí ele diz, eu sou o pão da vida. Cristo, o verdadeiro pão da vida. João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E assim como o pão da presença sustentava simbolicamente o povo diante de Deus, Cristo é o pão que alimenta a alma com vida eterna. Lembra, a lei, ela é sombra. Quando o povo de Israel estava fazendo todas aquelas coisas, chegaria um momento que todas aquelas coisas fariam sentido, como fazem na pessoa de Jesus. O pão no tabernáculo, ele era reservado. Ninguém da tribo de Benjamim poderia entrar lá e pegar o pão. Ninguém da tribo de Zebulão poderia entrar lá e pegar o pão. Ninguém da tribo de Dan poderia entrar e pegar o pão, só os da tribo de Levi. Mas Cristo se oferece a todos os que creem. Enquanto era restrito na antiga aliança, na nova aliança isso é estendido, sendo acessível não só aos sacerdotes, mas a todo o povo redimido. Vamos ler João 6,51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Diferente dos pães que eram trocados semanalmente, tá? Durou uma semana, troca. Pão fresquinho todo sábado de manhã. Jesus é o alimento que jamais envelhece. Jesus é o alimento que jamais envelhece, jamais se esgota. Ele não precisa ser renovado, e como nós aprendemos em Hebreus, sua obra é completa e suficiente. Ele diz, quem de mim se alimentar, jamais voltará a ter fome. Mas isso também nos aponta para a ceia. Não tem como olhar para isso e não pensar na ceia do Senhor. Como um memorial da comunhão com Cristo. Assim como o pão da presença era um memorial perpétuo, eles faziam isso semanalmente, a ceia do Senhor é o memorial visível da nova aliança no sangue de Cristo. Fazer isto em memória de mim. E ambas as mesas falam de duas coisas, aliança e comunhão. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O incenso que subia a Deus como memorial, agora é substituído pelo quê? Pela oração. Pela oração. E adoração dos crentes em espírito e em verdade. Ou seja, uma comunhão viva e espiritual e não ritualística. Que não depende de um lugar específico, que não depende de uma pessoa específica para te mediar, você e Cristo. E por último, a ceia, diferente do pão antigo, não é apenas um sinal de pertencimento tribal. Ou seja,
Só o povo de Israel tinha aquela prática. Mas agora é uma expressão de união no corpo de Cristo. Nós falamos na última ceia que nós não recolhemos os elementos da mão de ninguém. Mas há um aviso. Há um aviso. Se você não faz parte do corpo de Cristo, não lance mão. Se você não está convicto de que você está unido com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição, não lance mão dos elementos da ceia. 1 Coríntios diz que come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor. Por quê? Os do mundo que lançam mão do elemento da ceia, sem pertencer ao corpo de Cristo, são condenados. Mas os salvos que assim fazem, mas sem cuidar da forma como participam, são disciplinados por Deus também. São disciplinados por Deus também. Onde, nesta união com o corpo de Cristo, já não há judeu nem grego, mas todos são um em Jesus. Uma terceira questão. A mesa aponta para a eternidade. A mesa com os pães ficava diante de Deus no tabernáculo. Hoje, Cristo nos convida à sua mesa, mas aponta para uma ceia final. Vamos ler Apocalipse 19? Apocalipse 19, 9. Antes de você ler, você não precisa abrir, mas em Mateus, Jesus fala, não mais beberei do fruto da videira, até que o beberei, o quê? Novo aonde? No reino de meu Pai. E este evento marca a transição da tribulação para o início desse reino. E nessa transição nós temos o quê? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Se cada sábado os pães eram renovados, agora vivemos nutridos pela presença constante do Espírito, aguardando o dia em que a comunhão será plena, face a face com o Senhor. Por último, a ceia é temporária, irmãos. Nós não teremos isso na eternidade, no estado eterno. É uma sombra daquilo que será eterno, comunhão com Cristo, comunhão com os redimidos do Cordeiro. Por isso que a ceia não pode ser tratada como algo de pouca importância. E o que eu vou falar agora, eu vou falar com muito amor pastoral, tá? Evite faltar no dia de ceia. Não é apenas, é um evento que nós temos na nossa igreja, é simbólico. Não. Não falte em dia. Não deveria faltar em nenhum culto, né? Podendo vir. Óbvio. Mas pense nisso. À luz do que nós falamos hoje. Reafirme, especialmente nesse dia, com um coração alegre, jubiloso, grato. Senhor, obrigado por me chamar a participar da sua mesa. Eu não mereço. Ninguém aqui merece. É pela graça que nós aqui estamos. Antes, eram os nomes das 12 tribos de Israel que eram colocados sobre a mesa e sobre os, vamos dizer assim, a estola sacerdotal. Lembra que haviam 12 pedras? Agora você foi cravado em Cristo. E por Ele nós podemos vir e ter um lugar na mesa de Deus. Por que você vai desprezar isso? Se Cristo chamasse, olha, vem jantar na minha casa, você nem dormiria, ficaria assim, terça-feira você está convidado a jantar na minha casa. Você ia ficar assim, de hoje para segunda, com o olho aberto, nem conseguir dormir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, já ia procurar a melhor roupa. Mas irmãos, nós não afirmamos
que Cristo é presente conosco, ele não diz isso, e eis que estarei convosco. Por que nós não valorizamos isso? Porque nós dizemos, Senhor, eu tenho um compromisso, mas na primeira oportunidade nós deixamos de demonstrar a seriedade desse compromisso. Faça um voto, faça um propósito, não falte nos dias de ceia. Eu sei, tem muita coisa, a vida nossa aqui no Rio de Janeiro é atribulada, é atarefada, é corrida, mas irmãos, Deus preparou um lugar para você na mesa para Ele. E com uma custa muito grande, as custas do seu filho. Ele nos lembra, a mesa nos lembra que temos um lugar garantido na mesa do rei, e não por mérito, mas por graça. Nós somos aquele que Jesus diz na parábola das bodas do filho do rei, lembra? E chamou os convidados, e os convidados fizeram o quê? Os israelitas, né? O povo dizia, nós não precisamos. Pega todo mundo que está jogado aí no caminho. Somos nós, irmãos, os gentios. E tragam. Não tenho roupa, não, te dou roupa. Mas você estará lá. Você estará lá. Para a gente aplicar aqui, primeiro, reconheça que sua vida só encontra sustento verdadeiro em Cristo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que esse texto vai nos chamar e nos chama a atenção é isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão da presença sustentava simbolicamente as tribos de Israel, mas só Cristo pode alimentar o coração com vida eterna. Só Cristo pode alimentar o coração com vida eterna. Se você tem buscado sustento em fontes vazias, e lá em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 4, Deus usa a boca do profeta para dizer, vede que grande calamidade é isso, o meu povo me trocou, as fontes de águas vivas, lembra o que Deus fala? Por cisternas rotas, que não retêm água. Isso pode acontecer conosco. Quando nós procuramos status, controle, prazeres, são fontes vazias, são coisas que não alimentam. Volte-se para aquele que é o pão da vida. Segundo, valorize a comunhão à mesa como expressão da presença de Deus. Por isso que eu enfatizei, não falte em dias de ceia, estando no seu poder estar aqui. Deus não nos chamou para vivermos isolados, mas à mesa da comunhão com Ele e com os irmãos. Os filhos de Arão estavam todos juntos comendo. Era algo que todos participavam. A ceia do Senhor não é apenas um rito, é um convite a recordar, renovar e recomeçar, porque anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por último, penúltimo, melhor dizendo, lembre-se que você tem um lugar na mesa de Deus. Lembre-se que você tem um lugar na mesa de Deus. Cada pão representava uma tribo. Hoje Cristo nos chama pelo nome e prepara um lugar para nós. Lembra João 4,14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, é como se Jesus estivesse dizendo, se não fosse assim, o que eu falaria para vocês? Eu vou e vou preparar lugar. Ele está afirmando, na casa de meu pai há muitas moradas. Você não é esquecido, invisível ou sem importância. Há um lugar preparado e ele está garantido pela graça de Deus. E a última aplicação à luz disso tudo. Viva de modo digno da nova aliança que você celebra. De manhã nós falamos que a lei não só afirmava quem Deus é, mas moldava a identidade do povo. Tudo o que eles faziam, tudo o que eles pensavam, para onde eles iam com aquilo impresso na vida deles, para que os que ao redor vissem, soubessem quem era Jeová. E o que nós devemos fazer então das nossas vidas?
O pão da presença exige pureza e reverência. Na ceia celebramos não apenas a salvação, mas santidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A nova aliança não é desculpa para relaxo espiritual, mas um chamado para uma vida separada, santa e consagrada. E que a mesa do Senhor, irmãos, não seja apenas lembrada no culto, mas refletida em toda a sua caminhada diária. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a participar da tua mesa por meio de Jesus Cristo. Mesmo quando Jesus, estando com os discípulos, sabendo que seria traído, sabendo que seria abandonado, sabendo que seria tratado como um Zé Ninguém à vista daquelas pessoas, ele foi até o fim por cada um deles, como também por cada um de nós aqui. Que nós possamos lembrar disso e não repetir os mesmos erros que já sabemos daqueles que estiveram à mesa do Senhor. Que na oportunidade em que foram cobrados, em se identificarem com Jesus, deram as costas para Ele. Que nós não sejamos encontrados assim. Que durante a semana, Senhor, no nosso proceder, as pessoas saibam do compromisso que temos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.